Bairrista Futebol Clube, direto do Estúdio 4 da RDC TV, nesta parceria da RDC TV com o Grupo Bairrista. Seja bem-vindo, Baldasso. Olá, tudo bem? Que honra estar aqui. Luiz Carlos Silveira Martins, seja bem-vindo. Muito obrigado. Digamos que a voz mais sensata do programa, Kleber Grabowska. Eu? Aceita? Tá. Senão eu passo pro Maicá. Não, gostei. É. Júnior Maicá, seja bem-vindo. Obrigado, Silvio. Essa é a nossa bancada para debater a classificação do Internacional, para debater a dupla Grenal jogando um clássico no próximo sábado, 4h30 da tarde no estádio Beira-Rio. Já vou direto. Aliás, Júnior Maicá. Sim. Plataformas digitais do Grupo Bairrista e da RDC TV. Facebook, Twitter e YouTube do Bairrista, RDC também, né? Facebook e também no site da rdc.com.br e, claro, né, nos nossos canais 524 e 524 da NET. Perfeito. Nesse telão aqui atrás, daqui a pouco a gente coloca, por exemplo, os gols do Internacional. E aí a gente faz a análise sobre o movimento dos jogadores. O gol do Marcos Guilherme tu não vai conseguir colocar porque passou muito rápido. Aqui, atrás de mim aqui, o nosso campo tático. Quem sabe alguém Mais uma aula hoje. se escala para vir até aqui para falar sobre a vitória do Inter 2-0. Portanto, se o Inter ganhou, o jogo foi do Inter ontem e está classificado, abrimos contigo. Diz aí, Baldasso. Para dizer o seguinte, o modelo conhecido, agora um pouco mais entendido do técnico Kudê, em campo mais uma vez. O Kudê jogou rigorosamente no mesmo modelo os 6 jogos que fez no comando do Internacional até agora. Rigorosamente o mesmo modelo, dentro, fora de casa, com time alternativo, time titular, foi sempre o mesmo modelo. E com as mesmas características de jogadores em cada função. Eu repito, a função do Lindoso do Internacional nós demoramos para entender. Nós ainda estávamos tentando decifrar o Kudê. Deciframos. O Lindoso não é o jogador centralizado de fechamento do meio-campo. Posso te fazer uma pergunta? Faça. Por que tu diz nós ainda? Nós quem? Todo mundo. Todo mundo. Sem Então, exceção. Por exemplo, se tu não entende, o resto não entende também. Não. Hein? Eu vou te Resuma dizer, isso. Todos nós achávamos Vai insistir. que esta figura central do meio-campo do Não, Internacional não. era de fechamento de meio-campo. Negativo. Não, De negativo. fechamento. Negativo. E todos nós percebemos que esta figura Fake news. que está colocada no nome do Lindoso é a figura de abertura do meio-campo. Mas, vem cá, isso não importa. Importa onde ele vai chegar, onde ele vai Sabe se por que movimentar. importa? Não, Sabe por que importa? Ah. Porque se fosse de fechamento não era uma boa escalação. Como é de abertura é uma boa escalação. Se fosse um de fechamento que tivesse qualidade tática para vir atrás, defender, poderia ser. Tá bem, mas melhor não é. do que um de abertura que daqui a pouco não tem capacidade para chegar Mas na frente. não Mas precisa. Essa peça vai contra a ideia do Kudê, todo mundo atacar, todo mundo abrir espaço. Mas é evidente que tu precisa de alguém para fazer a sustentação na abertura do meio-campo. O Musto joga na frente do goleiro. O Musto joga na frente do goleiro do Internacional. Tu vai ter que ter alguém no círculo central abrindo o processo. E depois do Lindoso, todos são ofensivos. Os laterais, os 2 meias e os 2 atacantes. Tu tem 6 jogadores do Internacional entrando na área. O senhor não pode vir aqui dizer que ninguém falou isso quando a gente falou aqui na sexta-feira. Não, senhor. tá bem, mas tu também falou na sexta-feira. Tu não falou lá no começo, quando Quando? todo mundo fazia a tese furada. Quando eu pude falar, na primeira semana de programa A primeira eu falei. tese furada sobre o time do Kudê é que era uma retranca. E o pior é que tem nego tão cara de pau no processo aí, que os caras disseram ontem, o Kudê abandonou a retranca e agora sim o time tá funcionando. Mas pelo amor de Deus, o modelo foi idêntico em todos os jogos até agora. Impressionante, Baldasso. Tu sempre critica o Cacalo, quando eu chamo o Cacalo para falar do Grêmio, e o Cacalo só fala do Inter, e aí tu critica o Cacalo, tá? Aí quando eu peço para tu falar do Internacional, o que tu vem é com uma metralhadora para falar que ninguém entende dos movimentos do Internacional, da ideia do Kudê. Fala do Inter. Então deixa eu falar do Inter. Olha só. Este modelo, ele precisa ser aprimorado ainda. Ontem ele foi suficiente, tivemos bons momentos na partida, não corremos riscos e vencemos o jogo. Mas ainda falta um afinamento, um aprimoramento no último lance. O Internacional ainda é um time, de novo, uma posse de bola imensa do Internacional, superior a 70%, mas o Internacional ainda precisa daquele refino para conseguir o último, assistência, a bola para colocar o parceiro na cara do gol. Isso vem com o tempo, isso não está afinado ainda, porque esse time, ele é menos de posse de bola, a proposta do Kudê é menos de posse de bola e mais de verticalização, e está faltando um pouquinho ainda dessa verticalização, mas eu entendo que isso vem com o tempo. Ontem já foi melhor, eu saio satisfeito,
O D'Alessandro mandou no jogo, grande atuação do D'Alessandro. O Busquilha aparecendo onde a gente imaginou que poderia aparecer e aparecendo muito bem. Enfim, muita coisa positiva. O Internacional está classificado. Fabiano Baldassi, defina o Inter numa palavra. Entusiasmante. Tu tá com medo desse time entusiasmante, Luiz Carlos Silveira Martins? É contigo agora. Eu estou, Benfica. Por quê? Eu estou com medo porque ontem eu vi a intensidade do Internacional jogando. Eu vi o dedo do Cudê, as jogadas ensaiadas. A jogada ensaiada do primeiro gol foi extraordinária. Só o Cudê para treinar uma jogada daquelas. No primeiro gol, o Bosquilha tabelando com o zagueiro, foi uma jogada ensaiada Aí que tu te de engana. intensidade. Luiz Carlos, o primeiro gol do Internacional ontem não tem o dedo do Cudê, ele tem o dedo, a mão, os pés, O dedo do. o rosto, Não o no. cabelo, o coração e a alma do Cudê. Só O primeiro gol de só ontem... isso, faltou coisa. O primeiro gol do Internacional ontem só acontece porque o Internacional tem uma filosofia de jogo que é marcação sob pressão para provocar o erro do adversário. O primeiro gol do Internacional ontem só acontece por causa dele, o melhor técnico da América Latina dos últimos 5 anos, Eduardo Cudê. É verdade, Silvio. O Renato, Puxa vida. o Renato e o Galhardo nasceram na Escandinávia. Quem ouviu o Baldassi... Marcelo Galhardo Quem nasceu no ouviu Japão. o Baldassi pregar um contrato eterno para o Odair, agora já mudou tudo. Vitalício. Já mudou tudo, Odair. O melhor é o Cudê. Agora, ele falou do braço, da mão, do coração, da barriga, da cabeça, do cabelo. Faltou o que mais do Cudê? Calma. 1h da tarde. Bom, Eu te perguntei se tu tá com medo estou do time tremendo entusiasmante. de medo, Benfica. Estou tremendo de medo porque nós estamos disputando uma competição que é própria do Internacional. Eu não posso negar isso, eu tenho que repetir isso constantemente, porque o Internacional ontem jogou uma pré-Libertadores contra um time muito forte e conseguiu passar. Então, só pela atuação brilhante do Internacional ontem, eu estou tremendo de medo. Mas aí eu remeto para o Campeonato Gaúcho, que é a competição do Internacional. Mas como assim, Cacau? Quem tem vencido é o Grêmio. Não, o Grêmio venceu 1 ou 2 vezes, Benfica. O maior número de vezes campeão do Gauchão é o Internacional. E eu tenho que respeitar isso aí. O maior número de vitórias em Grenais de Gauchão é o Internacional. Eu respeito isso aí. Claro, eu faço parênteses sempre. Libertadores, o Grêmio tem mais que o Internacional. Títulos nacionais, o Grêmio tem mais que o Internacional. Títulos nacionais, tu está colocando no mesmo balaio a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Cacalo, em todas. Aquela que vocês tentaram ganhar ano passado e perderam em casa para o Atlético Aliás, Paranaense. eu fiquei- Então, só deixa eu concluir, depois tu vai, eu não te interrompi em nada. Então, assim, eu estou com muito medo do Internacional no Grenal, porque é a competição apropriada do Internacional. Ele é líder do Gauchão, ele tem mais vitórias em Grenais de Gauchão, ele tem mais títulos em Gauchão e pronto, termina aí. Agora, na Libertadores eu ainda não posso ter medo do Internacional, porque ele não está na Libertadores ainda. Ele ainda não entrou na Libertadores. Imagina se o Internacional, por uma infelicidade, tivesse sido desclassificado ontem. Claro, não seria, porque o adversário é muito ruim. O Grêmio não teria nem iniciado a Libertadores e o Internacional está disputando uma vaga ainda. Então eu não quero discutir Libertadores, Benfica. Eu quero discutir a qualidade do Cudê, a intensidade do time, as jogadas brilhantes que aconteceram. Olha só, olha o que é a curiosidade e a capacidade do Cudê. Ele tirou 2 jogadores, um por lesão, o Patrick, entrou o Bosquilha e fez o gol. E ele tirou o D'Alessandro, que dominou o jogo, que mandou no jogo, que não deu um chute em gol, entrou o Marcos Guilherme, driblou todo mundo e fez o gol. E agora, Cudê? Vai jogar o D'Alessandro ou o Marcos Guilherme? Primeiro- Vai jogar o velhinho ou vai jogar o jovem, cheio de vontade e qualidade? Eu quero ver o que o Cudê vai fazer. Primeiro, em relação à fragilidade do adversário de ontem, eu agradeço aos céus por ter tido a sorte até então, na temporada, de não ter tido a possibilidade de enfrentar adversários muito mais qualificados, como o Aimoré e como o Caxias. Dei a sorte de pegar times como a Laú. Então eu agradeço muito. Foi sorte do Internacional até esse momento. Imagina só se tivesse pegar o Aimoré e o Caxias, a gente estaria ralado. Eu também queria aqui lembrar, em relação aos títulos, e essa referência jornalisticamente precisa ser feita. Hoje pela manhã veio uma informação, e ela é importantíssima, para o futebol mundial, de que a UEFA e a Comebol estão reativando a Copa Intercontinental. De novo, nós teremos o confronto entre o campeão da Libertadores da América e o campeão da Champions League.
No mesmo ano, ou seja, um time pode ser campeão da Intercontinental e pode, ao mesmo tempo, numa outra competição, ser campeão mundial. Quer dizer, agora está oficializado que a Copa Intercontinental, também carinhosamente conhecido como Toyotão, é uma competição e o Campeonato Mundial é outro. No Rio Grande do Sul, há um campeão mundial e um campeão desta bela e charmosa competição, que é a Intercontinental. Parabéns, Grêmio. Acho que tem que lutar pelo bicampeonato da Intercontinental. Eu não discuto isso aí é assunto ultrapassado, totalmente ultrapassado, porque se for falar nisso eu vou me lembrar do Mazembe. Então o Mazembe foi o Neto, numa televisão que eu não sei qual é, disse esses dias, o maior vexame brasileiro no futebol mundial chama-se... Olha, quem disse foi o Neto, ele não é gremista, ele não é colorado. Não, ele é um imbecil, ele, é outra bom, ele coisa. É um imbecil, mas ele disse, lá no centro do país, veja bem, não é é o maior vexame do futebol mundial, chama-se Mazembe, tanto que tem um viaduto e uma comemoração todos os anos. O maior vexame do futebol mundial, nesse campeonato mundial, chama-se Mazembe. Tempo para os dois. Cada um dos dois falou 2 vezes. Portanto, por uma questão de equilíbrio, a gente dá um corte aqui e daqui a pouco vocês voltam com essas loucuras de vocês aí. Porque eu quero falar é da dupla Grenal dentro de campo. Ideias de ontem projetando o Grenal. Eu falei da dupla Grenal dentro de campo. Falei do dedo do Cudê. Tá. Eu acho que o... Eu posso ir contigo ali? Daqui a pouquinho. Tá. Antes nós vamos mostrar os gols. Tu não pode ir, tu não porque pode tu vai ver roubar isso as aqui. ideias lá. Eu acho... Ele não pode ir, Silvio. Eu o Baldasso não pode ir. Por quê? Porque ele vai lá roubar as minhas ideias e assina como se fosse dele. Por um infortúnio, pela lesão do Patrick, entrou o Busquilha ontem. Mas nós já discutíamos aqui que esta já era uma questão que se alinhava, do Busquilha tomar o lugar do Patrick. Isso. Há uma modificação, não de função, porque o esquema é fechado do Cudê e é sempre da mesma forma. O Patrick é um jogador mais condutor de bola, de uma complexão física mais importante, de proteção de bola. O Busquilha tem menos isso, mas o Busquilha tem uma chegada mais qualificada. E ontem nós vimos que essa chegada mais qualificada resultou num gol do Internacional. Eu acho que o Busquilha, até porque o Patrick vai demorar um tempinho para voltar, teve uma lesão muscular, eu acho que o Busquilha é um novo titular da função. Tem uma diferença tática fundamental, que daqui a pouco a gente vem aqui no quadro aqui. Bairrista Futebol Clube, pela RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET Claro, nas plataformas digitais da RDC TV e no Grupo Bairrista. Júnior Maicá, a nossa interatividade, Maicá. Um abração aqui para uma banda de gente nos assistindo, Silvio. Fernando Zago, Daniel dos Anjos, Sérgio Antônio, o Jason Possamay nos vendo em São Bernardo do Campo e é fã do Baldasso. Teu fã aí, Baldasso? Manda um abraço para ele. Qual o nome dele? Jason Possamay. Jason Possamay, grande abraço, meu bruxo. O Elton Rodrigues aqui, o Bebeto Oliveira diz que 4 volantes, o time mais ofensivo da história do futebol, mandou uma cornetinha aqui. O Henrique Oliveira, um abração também. O pessoal tá rindo aqui que disseram que o Grêmio tá com medo, o Grêmio não tá com medo nada, enfim. Então é isso aí, Silvio. Por enquanto é isso aí, rapaziada. Também tá na corneta aqui, embalou junto com nossos queridos... O Grêmio que venha Baldasso e Cacalo. O Grêmio que venha com o time titular. Não tem por que o Grêmio jogar com o time suplente só porque o Inter pode jogar com o time alternativo. Em seguida, aliás, eu quero falar com o Rafael Serra daqui a pouquinho, direto da redação da RDC TV, porque aí o Serra pode falar sobre o possível time do Grêmio para o Grenal do próximo sábado, na medida em que, por exemplo, Caio Henrique já está treinando e foi oficialmente apresentado hoje. Kleber Grabowska, a classificação do Inter passou por onde? Passou pelo bom primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo o Internacional ficou muito perto daquilo que se fala do esquema do Cudê. Não vejo assim com uma grande atuação, um show, né? Mas foi um Internacional bem interessante, com alguns problemas. Eu estou vendo que o Internacional não vai ter muito futuro com esses laterais, Silvio. Né? Dentro dessa idade de profundidade. Tem muito vigor, mas o acabamento é muito fraco. O Moisés toda hora chegando no terço final e não sabendo o que fazer com a bola, meio que embolando ali. Eu vou dar o desconto que é começo de temporada, que é um projeto, mas o Internacional tem que cuidar isso aí. Eu acho que o Internacional, quando teve Marcos Guilherme, teve velocidade, teve profundidade. Com os laterais, a maior parte do tempo não funcionou. E eu gostei do Cudê em tirar o D'Alessandro, né? Não jogou para a torcida e botou o Guilherme na reta final. O Marcos Guilherme entrou no lugar do D'Alessandro. Do D'Alessandro. E aí teve velocidade. Foi o que o Cudê disse, todo mundo estava falando em lesão, alguma coisa. Tem um detalhe também que é o seguinte, o D'Alessandro estava enroscado com o amarelo ali, estava numa bronquite. E aí, assim como tirou o Musto depois, né, para botar o Johnny,
né? Ele tirou o D'Alessandro, mas na coletiva ele disse que a gente precisava de profundidade, tinha que agredir o espaço. O D'Alessandro vinha sendo o melhor jogador do Internacional na partida. E a atitude do Kudê ela foi absolutamente corajosa. Porque ele tirou de campo não só o ídolo, que a torcida nunca quer que saia de campo, mas tirou aquele que vinha sendo o melhor da partida. Porque ele queria, naquele momento, e fez certo, porque o Internacional começava a ter dificuldade no seu movimento, ele queria ali abrir mão do cadenciamento e da retenção de bola em prol da velocidade. E deu certo. Guri, eu tenho uma pergunta para ti. O Kudê só está acertando? Até agora, não vi nenhum erro. Mas no segundo tempo, o Internacional meio que se embolou no meio campo, né? Começou a... Foi aí quando entrou o Marcos Guilherme. A Universidade do Chile começou a gostar do jogo. É isso aí. Ali começava a aventar e acho que são dois momentos diferentes que a gente tem que analisar. Um time que jogou todo atrás no primeiro tempo e o Internacional pressionou, e um time que teve dificuldade de ter o controle do jogo na segunda etapa quando o Universidade saiu da casinha. Daqui a pouquinho os gols aqui. Mas antes eu quero fazer um contato. A propósito, Júnior Maicá, Sim, senhor. o Inter está na próxima fase da pré-Libertadores para jogar contra quem? Contra o Tolima. O Tolima ganhou de 1-0 de novo do Macará. Ganhou as duas. Com os 2 gols. Se tu me interrompeu, eu vou te tocar essa bola na cabeça. Eu estou esperando terminar. O Lima ganhou de quem? 1-0 ganhou do Macará. De novo gol do Campas. Que eu já falei aqui do Campas, que o Baldasso amanhã vai vir falar dele e falar que foi ele que viu primeiro. Vai roubar minhas ideias de novo. Joga bem, é? Bom jogador, né? Bom jogador. Voo fretado, mas depois de chegar na Colômbia, num voo longo, mais 4 horas de viagem de ônibus. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Ibagué. Ibagué. O que eu estou querendo dizer com isso? Desgastante, Sim. diminuindo mais ainda a possibilidade de jogar com titulares o Grenal. E eu vou colocar aqui, o Grenal é um jogo da semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O jogo contra o Tolima lá, o time colombiano vai querer matar lá o Inter, porque ele sabe que em Porto Alegre não vai acontecer nada. Ou o Inter foca neste jogo lá, eu como colorado digo, não quero os titulares em campo no final de semana. Chegou, Mas Silvio, que é os titulares do Grêmio. Silvio, já chegou o coronavírus em Porto Alegre? Não. Tem pessoal tomando vacina já? Deixa eu só te dizer. Então, então a próxima fase do Sim. Internacional é contra esse time do Tolima. Melhor do que o Universidade? Melhor. Muito bem. É, Tá bom, então. é um time de orejuelas. Ah, sim. Rafael, Altos, fortes, espadaúdos, velozes. Rafael Serra, direto da redação. Fala comigo, Serra. Dá uma ideia. Hoje o Caio Henrique foi apresentado, já está trabalhando. O Caio Henrique pode começar o Grenal mais do que isso, porque agora tudo é Grenal. Qual deve ser, na tua ideia, pelas informações que tu recebe, o time do Grêmio para o Grenal? Eu não acredito, Benfica, que o Caio Henrique comece o Grenal, porque hoje foi o primeiro treino efetivo do Caio Henrique com bola. Hoje o Renato fechou mais uma vez os portões lá no CT Luiz Carvalho. O Caio Henrique foi apresentado, falou do clássico já, disse que o clássico não se perde, né? Então se entra para tentar ganhar, ele sabe de todo o charme do clássico Grenal. Mas eu não acredito que ele comece o jogo. Acho que o Cortez ainda será titular, pelo menos no Grenal. E aí, Benfica, a única dúvida que eu acho que o Renato vai ter, na verdade são duas, né? Uma de ordem médica do Kahneman, hoje mais uma vez na parte aberta, ele não estava trabalhando com bola. E aí, Benfica, como hoje é quarta-feira, o Grenal é sábado, eu acredito que o Kahneman vai ficar fora do Grenal. E a única dúvida efetiva seria entre o Luciano e o Thiago Neves. De resto, o Grêmio, para mim, está definido para o Clássico Grenal com o time titular, a volta do Matheus Henrique fazendo ali dupla com o Maicon no meio campo. Serrinha, se o Kahneman ficar fora do Grenal, o Guerreiro vai jogar. Em todos os sentidos, né? Não, o Guerreiro vai jogar, tem que jogar, porque aí não tem bolso para ele entrar, né? Posso te dizer o time do... Luciano ou Thiago Neves? Já vai dizer. Hein, Cacalo? Olha para mim aqui, Cacalo. Oi. Luciano ou Thiago Neves? Luciano, Por quê? eu acho que está mais acostumado, está mais entrosado, embora não seja um jogador suficiente para efeito de titularidade no Grêmio, eu penso que ainda está mais entrosado que o Thiago Neves. E eu levo em consideração sempre, eu disse aqui agora há pouco, que o Internacional mudou a sua cara ontem, quando entrou o Marcos Guilherme, Sim. tirou o velhinho do time. Eu levo em consideração sempre essa questão da idade, Benfica. Eu tenho muito receio que o Thiago Neves e o Diego Souza, eles joguem sem estar devidamente preparados pela sua condição física. Então eu penso que ainda deverá sair o Luciano e eu faria o Luciano como centroavante, colocando o Everton e o PP para jogar.
Mas aí como é que tu deixaria esse time, então, no meio, PP, Everton, aliás, o Alisson, Everton e PP. Exatamente. E o Luciano à frente. Exatamente. Nem Diego Souza e nem Thiago Neves. Nem Diego no início. Souza, na minha maneira de ver futebol, Sim. sem o devido preparo físico para colocar um velhinho em campo. Claro, eu posso chegar aqui amanhã, o velhinho não jogar nada e eu dizer que foi o melhor figura em campo, que é o maior jogador do mundo, que é um espetáculo. Quando o velhinho sai, o outro entra e decide a partida. Eu posso fazer isso, mas eu quero ter credibilidade. Eu não vou vir aqui dizer, olha, o velhinho é o melhor jogador do mundo, ele saiu, o outro decidiu. Eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. Então, eu gostaria que jogassem ainda, antes do devido preparo físico, que jogassem os mais jovens. O que tu ia dizer, Baldasso? Eu apostaria que o Grêmio abre o seu meio-campo no sábado com Lucas Silva, Maicon e Matheus Henrique. É? E o restante do time, então? Não, Já que tu tá entrando aí depois joga seara alheia. o Thiago Neves, o Diego Souza e o Alisson. Espetáculo, ele tirou o Everton do time. Não, tá certo. Tá certo. Vamos avisar o Tira Renato Alisson lá. e põe o Everton, é isso aí. Não, é que eu tinha pensado na abertura do meio campo. Como é que é essa linha? Como é que é? Lucas Silva, Maicon e Matheus Henrique, o Everton, o Thiago Neves e o Diego Souza. Daí, fala, O Kleber. mais titular da história do Grêmio nos últimos anos é o Alisson. Fala, Kleber. Não é um E o time... Baldasso tirou o Alisson. Por quê? Eu acho que o Matheus Henrique volta, mas acho que joga com 3 volantes contra os reservas do Não, Internacional. ele botou os 3 volantes e mais o Thiago Neves. Ele vai Não, abrir com para um esses pouquinho. três Ele volantes. entende que o Grêmio tem que jogar vai com muito armador. fechado no Não meio. comece com essa história de 3 volantes. Tanto que Jogar com 4 volantes, eles exercem uma outra função. em nenhum momento eu disse que eram volantes. Eu disse que eu acho que o Grêmio abre com esses jogadores. Não chamei de volante porque o Maicon não é volante e o Matheus Henrique também não é volante. O Lucas Silva é. Eu não estou dizendo que tu disseste, estou dizendo que o Kleber falou em 3 volantes. Não, eles exercem outra função. Eles estão ali para abrir o meio-campo. Eles fogem pelo lado. Eles têm uma marcação quando é necessário. Não são 4 volantes. Desculpa, Cacau. Não são 4 volantes. É a função. É no meio-campo para abrir o meio. É na lateral para levar a bola. E o velhinho para o melhor em campo, que é atacante, para não marcar ninguém. O Grêmio não vai fazer isso. O Grêmio Daqui a pouquinho. O Grêmio tem uma forma de jogar. Certo ou errado, perdendo para o Aimoré, perdendo para o Caxias. Mas não faz 4.000 dias que o Grêmio não coloca uma faixa. Daqui a pouco volto a falar com Rafael Serra. Nossa interatividade aqui no Bairrista Futebol Clube, Júnior Maicá. Sobre o Inter, o Clayton Godoy mandou aqui, Silvio. Será que o Cudê não errou a escalação? Porque quando ele tirou o Patrick, né, por lesão, claro, o time melhorou muito. Mas dentro da tese dele, o Patrick é um titular. Né? Agora, uma questão de movimentos, de tática. Futurologia, um monte de... Se o Patrick tivesse em campo, o Inter não teria ganho o jogo. Cara, Se o Patrick... Cara, é impressionante como tu critica todo mundo. Todo mundo. Deixa o internauta, o telespectador, dar a opinião dele. Deixa ele dar a opinião. Eu posso não concordar. Se tu Treinador- Não, mas é que tu não concorda com ninguém. A menos que Não, mas que o eu nosso vou ser- amigo lá eu de vou- eu São vou ser- Bernardo do Campo te mande um abraço. Eu Aí tu vou ser concorda. bem claro, eu vou ser bem claro. Se o Patrick estivesse em campo, o Inter não ganhava. Quem fez o gol foi o Bosquilha, que tem velocidade, tem juventude e entrou no lugar do Patrick. E quem fez o gol foi o Marcos Guilherme, que entrou no lugar do velhinho. Bairrista Se Futebol eles não Clube. tivessem em campo o Marcos Guilherme e o Patrick, o Inter não teria ganho o jogo. Bairrista Futebol Clube em campo. Por falar em campo, Baldasso, vamos assistir os gols? Vamos lá. Tu quer vir aqui no telão? Os gols Vai da lá, vitória dona do Capitu, Internacional? apaga o quadro. Marcação sob pressão. Não, nós estamos colocando... É que não, eu quero só os gols. Só os gols. O desenvolvimento do jogo, não. Vamos ver. Vamos ver os gols em seguida. Vamos ver se a gente coloca o primeiro gol do Internacional marcado pelo Bosquilha. Aí. Aí, ó. Acho que é aí. Vamos lá. Olha onde está a marcação. Olha onde está a linha de marcação do Internacional. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Tu tem Olha- 4 olha como- jogadores marcando a saída Olha de como bola. tá atento o zagueiro. 4 jogadores marcando a saída de bola. Parabéns, Eduardo Cudê. Isso é uma revolução no Esporte Clube Internacional. Marcação alta, marcação sob pressão. O gol tem o dedo do Cudê e a qualidade do Bosquilha. O gol vai ser repetido aqui. Vamos repetir o gol. Está aqui, ó. Olha a saída do goleiro, pressionado pelo Moisés. Já estava pressionado pelo O Moisés. lateral esquerdo. O goleiro é um ratão também, né? Como é que goleiro- ele põe a bola ali, né? Não, o ratão é o zagueiro. Mas, ô Benfica, tu pode até contar com a falha do adversário. Só que o Inter tem um sistema
que ele é justamente para provocar a falha. Batista, repete o gol, por gentileza. Repete o gol. A saída do goleiro, Moisés pressionando. Tem 4 marcando e ele passa para o zagueiro que está no meio ali. Olha que erro. Segura aqui, Batista, por gentileza. Já que tu é entendedor de futebol, onde é que está a diferença do Internacional aí, o Internacional do Bosquilha com o Internacional do Patrick? Não, Benfica, eu não imagino que o Patrick pudesse estar em outro lugar que não fosse exatamente o lugar que está o Bosquilha. Tu está querendo me dizer outra coisa? Exatamente, exatamente. Por quê? Essa, para mim, é uma diferença tática fundamental. O Bosquilha é um meia que ataca pelo meio e que entra na área. Falamos isso já várias vezes aqui. O Patrick joga por aqui. Talvez o Patrick não estivesse fazendo essa pressão em cima do zagueiro. É a questão tática. Por isso é que eu acho que com o Bosquilha, com a qualidade, inclusive, que ele tem, essa linha de 3 do Internacional fica mais equilibrada. Porque o Bosquilha ataca pelo meio, o Edenilson ataca pelo meio. E aí tu tem o Lindoso, que é uma questão do Internacional que dificilmente aparece aqui. Mas os meias do Internacional, o movimento dos meias do Internacional com o Bosquilha, nesse aspecto, na minha opinião, fica mais equilibrado. Na prática, sejamos justos com o Cudê. Na prática, ele tirou um volante, botou um meia e ganhou o jogo. Sejamos justos. Tirou um volante que não acrescenta nada, que não chuta em golo, que não faz gol e botou um meia e ganhou o jogo. A função é a mesma, mas a característica é diferente. Assim como a gente fala que não é 4 volantes, são jogadores diferentes. O Maiká, o Patrick foi ponteiro esquerdo do Inter um ano inteiro. Baldasso, tu não quer que o Inter melhore? Foi um ponteiro esquerdo. Não, eu quero que o Inter melhore. Um é meio atacante, o outro é volante. Não. Fazendo uma função igual. O Patrick foi ponteiro esquerdo do Internacional durante 6 meses. Volante é o Dourado. Volante é o Augusto. Ok, Baldasso, mas a característica é diferente. Não é que isso está Baldasso, tem que entender eu não vou aceitar isso, Maiká, porque isso está se tornando pejorativo. Isso aí faz parte de um contexto para fragilizar o Internacional. E eu não vou deixar que isso aconteça. Tá bom. Essa história dos 4 volantes é um castelinho criado pelo sistema para fragilizar o Internacional. O Patrick estava jogando em ponteiro esquerdo no Inter. Qual é o sistema? Sistema azul. Baldasso, volta para terra. Tu viste que tu falasse, o Patrick passou um ano jogando de ponteiro esquerdo. Isso. É por isso que o Patrick não faz esse movimento no meio, ele faz pelo lado. Eu acho que tem como tendência sim, mas eu já vi esse movimento, especialmente pela presença do Lindoso, com o Patrick centralizando aqui e o Edenilson centralizando aqui. A propósito, tu falaste no início do programa que a gente vai aprendendo exatamente o que quer o técnico Eduardo Cudê, as ideias do Eduardo Cudê. Eu observei, e olha, inclusive com a entrada do Patrick ontem, um negócio interessante, do Bosquilha, um negócio interessante nesse time do Internacional. Que em tese aqui, né? Eu sei que tu gosta desse quadro aqui, né? Adoro. Já fiz uma bobagem que está aqui. Aqui assim, mais ou menos os zagueiros saindo por aqui, aí vem a linha de 3. É que falta um... Tá os laterais aqui, os laterais. Exatamente. Nós temos aqui a linha... Aqui, ó, falta um aqui na linha de... Quantos nós temos aqui, cara? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É o goleiro. Tá aqui, aí tá o goleiro, o Musto. Não, tá certo, Silvio. Tu O tá Lindoso. Isso. Os laterais, Edenilson, Bosquilha, D'Alessandro e Guerreiro. Edenilson, Bosquilha, está aqui o Lindoso. Tá? Isso. Perfeito. Isso. O que eu observei é o seguinte, inclusive com o Bosquilha. É interessante isso, me parece. O Internacional, quando se defende, ele abre não uma linha de 3, ele abre uma linha de 4 jogadores. O Bosquilha chegou a jogar aqui, com o Edenilson eventualmente fazendo isso aqui, perto do lateral. E aí os 2 meias, o Musto, por exemplo, se está um pouco avançado, o Musto vem para frente. O Musto vem para frente e fecha com o Lindoso ali no meio. Perfeito. Fica uma linha de 4 para marcar. Quando o Inter está sendo atacado. Quando está sendo atacado. Aí tu tem Bosquilha, Lindoso, Edenilson e Musto. Aqui. Aí, meu velho, quando o Inter vai atacar, o que acontece? O Lindoso está aqui atrás, está aqui. Isso. Os meias fecham. Isso aí. Isso aqui. Por isso é que esse lance aqui, o Bosquilha, que era lance de ataque do Internacional, o Bosquilha estava entrando como meia pelo meio. Eu quero chamar a atenção ontem para um outro movimento. Esta figura aqui, o senhor Edenilson ontem estava rigorosamente marcado. O Edenilson não conseguiu jogar. E a inteligência daquele que é o maior jogador em atividade no Rio Grande do Sul há 10 anos, Andrés Nicolás D'Alessandro, a inteligência do D'Alessandro fez com que ele entendesse essa dificuldade do Edenilson muito bem marcado e ele, D'Alessandro, não jogou aqui. O D'Alessandro circulou
por todo esse, do lado direito até o centro, circulou aqui o tempo todo e ele fez o jogo acontecer durante todo o primeiro tempo. Ele foi o grande protagonista do Internacional no primeiro tempo, atuando onde o Edenilson não estava conseguindo jogar. Bom, alguns problemas do Internacional, o Kleber falou sobre os laterais do Internacional. A gente já falou sobre isso aqui. Eu discordo, tá? Os laterais que vão para frente e está faltando, na minha opinião, o refinamento. E isso talvez o tempo acabe dando para eles, treinando, o refinamento na hora, por exemplo, de cruzar. Aí falta maior qualidade. Assim, o fôlego deles é extraordinário. Perfeito. Eles saem Tá e bem. voltam com facilidade. Acho sim que falta o acabamento. Mas a falta de acabamento deles, neste momento, é a mesma, por exemplo, de um jogador que nós sabemos que tem um acabamento finíssimo. Se chama Paulo Guerreiro. O Paulo Guerreiro, em 2 jogos, ele deixou de fazer 3 gols, que se nós estivéssemos em julho, ele faria os 3. Paulo Guerreiro, esse é um capítulo do Internacional. Analisa o Paulo Guerreiro dentro desse esquema, Kleber. O Guerreiro ele demora muito demora um pouco, né, para entrar em fórum, mas eu acho que ainda está faltando, já que estão falando em afinar, acho que um entrosamento maior com o D'Alessandro nessa nova função do D'Alessandro. O fato do D'Alessandro não ser especificamente o atacante, quando o D'Alessandro vem para trás, ele vem às vezes quase no meio campo, e aliás jogando bem, foi muito bem realmente no primeiro tempo, para mim foi o melhor jogador do Internacional, mas nessa função que não é a do atacante. Então a gente vai ver muitas vezes o Guerreiro mais isolado lá na frente. E talvez uma possibilidade, olha... Muito pela função do D'Alessandro, né, Kleber? de colocar o Galhardo como alternativa para ver qual é a combinação. Mas nesse momento o problema mesmo, eu acho que é o Guerreiro. Que é o Guerreiro em ritmo de jogo, em tempo de bola, em reflexo. No jogo da terça-feira passada também a bola cruza na frente dele, naquela jogada do Vitor Cuesta. Ele não tem reação para botar a bola E ontem ele teve até alguns lances, algumas iniciativas, né? Vitória pessoal. Tem o lance que tem a contestação do pênalti do D'Alessandro. É uma jogada dele que ele perde o espaço e a bola escorre um pouco. Depois tem um drible que ele dá em cima do zagueiro, que era só partir para o gol, ele escorrega. Está faltando entrar no ritmo. Acho que o Guerreiro, a gente não pode transformar o Guerreiro num problema para o Internacional. Acho que o tempo resolve o Guerreiro. E o Guerreiro tomou a iniciativa maior no jogo ontem, porque em determinado momento ele esteve isolado. Porque o D'Alessandro voltou para o meio-campo por conta da dificuldade do Edenilson. O Guerreiro precisou se mexer, porque senão a bola não chegaria nele. Vamos completar os gols aqui, só para completando o Maicá aqui. A gente completa o gol do Bosquilha. Não, só para agregar, é a mesma coisa que eu disse em relação ao Patrick e Bosquilha, é a questão do D'Alessandro. O D'Alessandro tem a função de segundo atacante, mas ele nunca foi. Ele não é. Então ele vai recuar. É a mesma coisa o Patrick. Esse muitas vezes vai ser um problema para o Guerreiro. E o segundo gol do Internacional, coloca para a gente aí, Batista, que é o gol do garoto Marcos Guilherme. Que ele sai 4 metros atrás do zagueiro. Olha lá. A velocidade 4 metros impressionante. atrás. E ele passa pelos 2. Tava bem atenta a zaga da Laú também, né? Só que sempre é defeito do outro. Nunca é mérito do Inter. Nunca é mérito do Inter. Nada ontem foi mérito do Inter. Só defeito da Laú. É mérito do Inter. Mas bom é o Aimoré. O Aimoré, sim, teve todos os méritos. Mérito do Inter, obviamente. O jogador fez um golaço, só que vamos combinar, né? A zaga da Laú é palhaçada. Olha aí, de novo o gol. Os dois gols dormindo. O Marcos Guilherme tá jogando Libertadores com essa intensidade. O Marcos Guilherme mostra velocidade e qualidade. Capacidade técnica. Tirou dos 2, inclusive do goleiro. Ok, Batista, obrigado. Mas aqui, ó, eu vou te dizer uma coisa. Mas o Marcos Guilherme foi um atacante que acompanhou o centroavante. Coisa que não tinha... Mas, cara, eu acho que viesse para cá, me desculpe, para provocar o Baldasso mesmo. Não, qualquer lance que aparece aqui não tem o mérito do Internacional. Eu vim para falar a verdade, não vim para ficar de macaquice aqui. Sim. Vim para falar o que eu tô vendo. Então fala a verdade sobre o Grêmio, por exemplo. Qual deve ser o time escalado no fim de semana? Eu tô com o Cacala. Eu acho que tem que mexer nessa função atrás do centroavante ali. Não, eu colocaria o Diego Souza desde o início pro Grenal como centroavante. Acho que o Thiago Neves não vai estar pronto. O Baldasso disse uma coisa certa. Acho que o Maicon, o Thiago Neves e o Diego Souza juntos vai ser difícil de jogar. Não, é que eu não sou maluco, né? Eu tô vendo o jogo com os olhos, com a cabeça. Mas tu não é maluco, porque nessa mesa não tem maluco. Tem é só dar um olhar aqui que não tem. Dois malucão aqui. Aliás, muitos elogios. O Kleber e o Baldasso. Muitos elogios ao óculos do nosso presidente aqui. Que é barato o óculos, só é cara a passagem para buscar. Mas dessas projeções do Grêmio, a que eu mais acho interessante é PP. Acho que esse pode ser o grande ano do PP. Resta o Renato respaldar essa ideia, né? Respaldar escalando, por exemplo, como titular no Grenal? Pode ser. Sairia quem, Kleber? Aí sai o Alisson, né? Desculpa, Kleber. Não.
Não A posição do PP não é onde sairia tem. o Alisson. Eu acho que não dá pra jogar sairia com o Everton Alisson. por dentro. Se o Grêmio não tem um centroavante de qualidade que possa ser decisivo, eu não quero um centroavante só para ficar ali e quando sobrar uma bola fazer um gol. Se não tem um centroavante de qualidade, um goleador nato, eu quero que o Grêmio jogue com PP e Everton, então. Tá, mas o Diego Souza não é esse jogador, Cacalo? Eu acho que Esse ainda centroavante? não. Acho que ainda não. Eu não quero o Benfica, já disse isso. O Renato, o Cacalo está impressionado com o Matheus Cunha, ele quer um atacante de explosão, né? Que percorra o campo, que tenha Centroavante, o pra foco. mim, é isso. Mas aí tem que ser mais jovem. O que eu falei em relação internacional e chamei o D'Alessandro de velhinho, o Grêmio tem uns velhinhos também. Eu não estou querendo só criticar o D'Alessandro. O D'Alessandro saiu, o cara foi lá e driblou todo mundo e fez o golo. E eu acho que o Grêmio não pode jogar sem tiver assim, com plena capacidade física, com 3 ou 4 jogadores com mais de 30 anos. É isso que eu penso. Tem PP, tem Ferreira, tem Everton, tem Alisson. Vamos botar os jovens para jogar. No jogo? E usar um ou outro velhinho. Tá. É isso que eu estou dizendo. Então, vamos repetir a tua ideia de time, qual seria? Com Michael e Matheus Benfica, Henrique? A minha ideia de time é a que está jogando neste momento porque não está preparado para jogar de outra forma. Sim. Não tem entrosamento, não tem treinamento, não tem preparo físico. Então eu acho que o Renato vai colocar em campo, e seria a minha ideia, o time que vem jogando. Sim. A dúvida que eu tenho é se o Matheus Henrique entrando, quem é que sai para o Matheus Henrique entrar? Certo. Essa é a única Mas seriam dúvida. 2 no meio. 2. Só que tu... Essa é a dúvida que eu tenho. Só- Sairia um centroavante, ou aquele que joga atrás do centroavante, no caso o Luciano, Sim. para a entrada do Matheus Henrique. Sim, mas- Essa é a dúvida que eu tenho. Agora, 3 volantes contra o fortíssimo Internacional, tem que jogar 3, 4 volantes até. Não, mas agora, uma pauta um pouquinho séria, mas avançando um pouquinho mais. Porque volta e meia tem a sacanagem, tem a gozação. Mas se o Internacional joga com 4 volantes no meio campo, Tá, eu mas tenho para que um pouquinho. botar 4 também. Tá, perfeito. Para marcar os craques do Internacional. Perfeito. Olha o elenco que o Internacional Como tem. diria Lauro Quadros, voltamos à vaca fria. 2 volantes, e aí tu acha que o Grêmio teria que ter uma linha de 3 com o Alisson, com o Everton e com o PP. E o Luciano avançado. É uma das possibilidades. Para o Grenal ou não? Não, essa é uma escalação que vai ser consolidada mais adiante. Mais adiante. É que tem uma Tá. diferença, Silvio. Assim, ó, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, que deu aquele guruzão lá violento, o Grêmio jogou num 4-1-4-1. Né? Michel na frente da zaga, entre as duas linhas de 4. Se o Renato quiser fazer Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon hoje, o Maicon pode jogar mais à frente. Cara, vocês acham que ele pode começar com os 3? No Grenal, Vocês acham que ele vai começar Sabe com qual é o 3? problema? eu tenho certeza absoluta que no Grenal o Grêmio vai jogar com a mesma equipe que vem jogando, Eu acho com a também. mesma escalação e com a mesma forma que vem jogando. Portanto, o Matheus Henrique no lugar de um dos dois. Matheus Henrique lugar do no lugar Lucas. de um dos dois. Tá. No lugar do Lucas. Perfeito. Então, tu não pensa Não, que vai jogar com os 3? Eu estou conjecturando com vocês, eu não faria isso. Eu colocaria o Matheus Henrique no lugar do Lucas Silva, com o Maicon, Alisson, o Everton atrás do Diego Souza e o PP. Sim. Eu acho que joga os 3. Bom, Rafael Serra, volta com a gente aqui, Serra. Tu vai ter que desvendar isso aí, tu estava acompanhando tudo. Afinal, qual deve ser o tipo... Dá a escalação para nós, por gentileza, Serra, do Grêmio para começar o Grenal. Olha, Benfica, acompanhando já há algum tempo o Grêmio, conhecendo, né, o método do Renato, eu não acredito que o Renato vá fazer algo diferente do que ele vem fazendo nos últimos tempos. O Maicá lembrou bem até nesse jogo aí com o Flamengo, né, era um jogo decisivo. O Renato não ousou muito, acredito que ele não vai fazer isso no Grenal. Eu acredito na seguinte escalação, tá? Com Vanderlei, Vitor Ferraz, aí David Braz, Paulo Miranda e o Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson. Aí a dúvida, né? Luciano ou Thiago Neves, mas acredito que ele vá com o Luciano, Everton e Diego Souza. Acho que é por aí que vai o time do Grêmio. Essa alternativa do Alisson, Everton e o PP, Cacalo, eu é exatamente o time que vem jogando. Exato, Apenas eu o Matheus Henrique entrando. Eu acho que ela vai acontecer em determinado momento, mas não num clássico Grenal ainda, sem o jogo, sem iniciar essa escalação em algum jogo que não seja decisivo. Porque assim, é o Grenal, mas vamos lembrar que quem perder está fora da decisão do primeiro turno. Bom, o que tu pensa, Kleber? O Renato acho que vai manter o time, né? Acho que a mudança, o que está confirmado é a volta do Matheus Henrique, né? E no lugar do Lucas Silva, né? E a dúvida que possa se ter é Diego Souza ou
Luciano. ou o Luciano. Mas eu acho que ele vai manter o Luciano ainda, vai deixar tanto o Thiago como o Diego Souza um pouquinho mais para o banco. Se o Internacional, Cacalo, anunciar, como aconteceu no ano passado, time reserva para o Grenal, o que deve fazer o Grêmio? O Grêmio deve jogar de acordo com aquilo que pensa. Pouco importa o Internacional, Benfica. O Internacional não muda nada. O ano passado não foi assim. O ano passado pensou que teve O medo ano do passado Inter. não foi assim. Bom, vocês que dizem que ele pensou o mesmo que o Inter. Eu tô falando sempre que o Grêmio pensa independente do Internacional. O Grêmio vai jogar com a equipe que entender mais adequada, independente do time que o Internacional jogar. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. O Grêmio não depende do Internacional para nada. O Grêmio é o atual campeão. Então o Grêmio vai jogar para defender o seu título. Ora, eu reconheço a dificuldade, não canso de repetir isso. Reconheço a dificuldade. Gauchão é a competição do Internacional. Nós temos que estar muito bem preparados para enfrentar o grande elenco do Internacional no Gauchão. Na Libertadores eu não sei se vamos enfrentar, porque eles não chegaram ainda. Mas no Gauchão nós temos que nos preparar muito bem para enfrentar o Bosquilha, o D'Alessandro, esses grandes craques que o Internacional tem. Quer direito então, de resposta, atenção, gremistas. Vamos nos preparar para enfrentar uma máquina, a laranja mecânica. Se jogar de camisa laranja, então, vai ser um espetáculo o jogo. Aí os números mostram. Em contra números, tu não briga, né? Os números mostram, a estatística mostra, que todos os grenais decisivos, eliminatórios, em todas as competições que aconteceram, foram vencidos pelo Internacional. Então, a tese do Cacalo não vale só para o Campeonato Gaúcho. A tese do Cacalo pode se estender para qualquer outra competição. Se valer a tese do Cacalo, o Internacional é favorito contra o Grêmio em qualquer competição, porque sempre que se enfrentaram em qualquer competição, em eliminatória, deu Internacional. Eu quero estar de acordo com o Baldasso, Benfica. É número. Exatamente, os números que ele diz são absolutamente corretos. Eu estou plenamente de acordo. Eu tenho 3 Libertadores, ele tem 2. Os números não mentem. Os números não mentem. Eu tenho 200 Copa do Brasil, ele tem uma. Os números não mentem. Quer dizer, então eu não vou falar em competição internacional, não vou falar em competição nacional, porque os números não mentem. Agora, eu vou falar em gauchão. O internacional é muito superior. Em grenais de campeonato brasileiro, os números não mentem. O Grêmio é muito superior, cada um na sua turma. É isso que eu quero dizer. Eu estou com medo do Grenal domingo, Aliás, que é a turma do Internacional, hoje, do Aimoré e do Caxias. Hoje nós completamos 31 anos do maior Grenal de todos os tempos, que é o Grenal do século. Hoje está completando 31 anos. Em 1989, em fevereiro de 1989, Internacional e Grêmio se enfrentavam pela semifinal do Campeonato Brasileiro. Onde é que estava, Baldasso? Deixa eu completar, gostaria de não ser interrompido agora. Se enfrentavam na semifinal do Campeonato Brasileiro, citado há pouco pelo Cacalo como uma competição que o Grêmio tem supremacia. No maior Grenal de todos os tempos, na semifinal do Campeonato Brasileiro, deu Internacional. Hoje, 31 anos. Parece que o Baldasso está dizendo uma coisa que eu tive faltando com a verdade. Por favor, comparem os números. Bom. O Internacional ganhou o Grenal do século, Benfica, é verdade. Mas o Grêmio tem mais vitórias em brasileiro. Cada um, por favor, entendam. Tem 3 títulos em brasileiro, não tem 2. Por favor, entendam. Cada um na sua turma. A turma deles é o Caxias, o Aimoré, que ganharam do Grêmio. Por isso é difícil. Já indo para o final do programa. Eles têm muito medo. Já indo para o encerramento do programa. Diga, Maicá. Não, só lembrar que no jogo contra o São José, o Renato usou o Everton por dentro, no segundo tempo, colocou o Ferreira, né? E ele, na coletiva ele elogiou, lembrou? Sim. O Renato não gosta muito de falso 9, mas como foi, ele colocou o Everton ali, ele gostou. E a segunda lembrança que eu queria fazer é que o Grêmio teve medo ano passado em colocar o time reserva, mas bastou. Ganhamos mais 5 minutos, né? Opa! Deixa eu só perguntar para o Serra aqui, então. É o Márcio Chagas apitando? Serra, Rafael Serra, em determinado momento do jogo pode aparecer, como aconteceu no jogo contra o São José, foi isso? Isso. Foi isso? O Everton pelo meio? Acredito que sim, Benfica. O Renato já fez isso ano passado, e não me recordo aqui qual jogo, mas acho que, se não me engano, foi até contra o Cruzeiro, né? E tem a opção do Ferreirinha também, mas como o PP voltou em alta, já terminou em alta ano passado, essa possibilidade eu não descarto, viu, Benfica? Dos 3 jogarem juntos em determinado momento do jogo, e também o Caio Henrique aparecendo no decorrer do Grenal 4-2-3. Perfeito. E Silvio, diga. No jogo de domingo contra o Aimoré, o Everton passou boa parte do primeiro tempo pelo lado direito.
Porque, os times tomam um cuidado maior do lado que ele está ali, o lado esquerdo. O Renato inverteu ele com o Alisson um bom tempo. Aproveita, como é que está a nossa interatividade aí? Muito boa. Vamos seguir o rumo da estatística. Hoje, 3.423 dias sem colocar uma faixa. Vamos lá, Maicá. Vamos lá. Vamos lá. Um abração aqui pro Gabriel Santos, o Lucas Silvestrin. Tem um recado pro Baldasso aqui que nos passaram aqui. Certamente é positivo. Que é do Odair do Leblon. Diz que o Baldasso é infiel. Tem Fla-Flu hoje. Tem Fla-Flu hoje, hein? Tem Fla-Flu hoje, hein? É, exatamente. E o Botafogo vem com uma novidade bombástica, hein? Baldasso. Qual é a novidade? Paulo Autuori. O Paulo Autuori, sim. Tá com o Espinosa de supervisor, Autuori de técnico, vai trazer o Túlio Maravilha semana que vem. Basta entender de futebol para saber que o Odair é um baita treinador que fez um belo trabalho. Então tem Fla-Flu hoje, tem o Corinthians contra o Guarani do Paraguai. Corinthians com Pedrinho e Luan, hein? Pedrinho vai tirar o protagonismo do Luan, hein? E dependendo do que acontecer nesse jogo, se o Corinthians for eliminado, o jogo do Inter passa de terça para quarta na semana que vem, possivelmente. Bom, Júnior Maicá, nós temos aqui, além das camisetas da dupla Grenal... Sim. Temos o Brasil, né? O Chavante. Que joga... É hoje que joga? Hoje, contra o Gama, lá em Brasília. Estamos falando de Copa do Brasil. À noite. Que se classifica com um empate. O Brasil de Pelotas, né? Quem tem que ganhar é o Gama lá em Brasília. Os dois times gaúchos hoje jogam fora. O São José joga contra o Calcaia às 4 da tarde. De onde é que é o Calcaia? Não sei te dizer. Calcaia. Primeira divisão do Ceará. Do Ceará? Calcaia o Calcaia tem que ganhar. Calcaia é uma localidade próxima de Fortaleza. O empate classifica o time do São José. 4 da tarde, Calcaia e São José. 8h30, Gama e Chavante. E amanhã o Novo Hamburgo? Novo Hamburgo, Ponte Preta, 7h15 no Campinoia. Estaremos lá. Com Grupo Bairrista presente. Estreia do técnico Benhur Pereira. Do Benhur Pereira e Grupo Bairrista presente também no domingo em Caxias, para Caxias e Ipiranga. Que se mexe esse Grupo Bairrista, hein? Em casa é um problema. Que gasta de gasolina pelas estradas do estado aí. Luiz Carlos Pereira Silveira Martins, nesta semana, porque agora é Grenal, o teu recado final para a torcida do Grêmio. Para a torcida do Grêmio, vamos nos preparar. Vamos estarmos prontos para enfrentar uma equipe muito forte no sábado à tarde, uma equipe que está invicta, uma equipe que é líder do campeonato, uma equipe que joga a sua competição favorita, que tem mais títulos que o Grêmio, mais Grenais do que o Grêmio. Então nós temos que nos preparar bem preparado, aviso não só para a torcida, para o Renato também, para a comissão técnica, para os jogadores. Vamos enfrentar no sábado o Liverpool do Rio Grande do Sul. Fabiano Baldasso, tu é só Fabiano Baldasso, né? Só isso. Não tem um nome de de Lorde, né? É direto. Então, o teu recado final para a torcida do Inter. Respeito e humildade, que é uma característica especial da torcida do Internacional aqui no Rio Grande do Sul, para um Grenal que tem um favorito muito claro. Badalado nos últimos anos como o principal time do futebol brasileiro, com toque de bola inigualável, o Grêmio chega para esse clássico como favorito contra o Internacional. Fez contratações de algumas revelações importantes do futebol brasileiro, como Thiago Neves e Diego Souza, e chega realmente numa condição diferenciada em relação ao nosso time, que está se montando ainda, com um novo treinador, com uma nova forma de jogar, uma ruptura em relação à maneira como jogava no ano passado. Acho que o Internacional precisa respeitar este quase imbatível adversário, badalado pela imprensa do Rio Grande do Sul, que joga com tantos os meninos, são muito qualificados, quanto os mais experientes. E o Internacional vai tentar, especulando, conseguir uma vitória no clássico do final de semana. Tem pergunta pro Baldasso aqui. Então, rapidinho. O Andres, perguntando se o Bosquilha joga no Grenal. Joga. Até porque o Patrick não vai estar recuperado de lesão. Está machucado, né? Tá, mas então é time titular. Não, eu acho que vai ser um mistão quentão. Eu acho que só uns 2 ou 3 titulares não vão jogar. Cite 3. Só não joga o Guerreiro e da lesão. Alessandro e Guerreiro. E Cuesta. Eles estão fora do jogo. Cuesta joga. O Cuesta joga tudo que é jogo. O Moledo talvez não jogue. O D'Alessandro e o Guerreiro jogam. Isso. Sim, e o terceiro... Eu acho que o Moledo talvez não jogue. E joga o Bruno Fux. Eu tenho certeza que o Guerreiro Encerramos. joga. O Kahneman não joga, o Guerreiro vai jogar. Bairrista Futebol Clube, parceria, Grupo Bairrista e RDC TV, fica por aqui, tchau.